Olá, amigos e amigas do nosso podcast Pode Te Inspirar. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de fé, motivação, emoção, onde vocês irão escutar histórias que irão aquecer o seu coração. Eu sou a Andressa Mello. E eu sou a Lilian Prevelato. Lembrando que nós estamos no mês das mães, né? E que esse mês será dedicado todo a falar sobre maternidade, né? Então, a gente já gravou 2 episódios anteriores e nesses episódios vieram pessoas incríveis, onde falaram sobre maternidade, né? E hoje o assunto vai continuar, certo, Lilian? Certo. Hoje o maternário é diferente. Hoje a gente tem a honra aqui de chamar uma mãe divertida, uma pessoa criativa, uma pessoa que estuda muito e ela gosta de compartilhar e partilhar os seus estudos, os seus aprendizados. Ela é uma curiosa da vida e ela já fez muito bem, inclusive, para Matão. Vocês vão saber o porquê já já. Mas eu acho que o que ela veio mostrar hoje é o que a gente ouve muito, o que a gente tem um contato cada vez maior. Está em discussão muito, né, hoje em dia, sobre esse tema. O maternar, né, das mães atípicas. Mas as mães atípicas são muitos os conceitos. Só que é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Mas muito mais do que os conceitos, muito mais do que você vê, é o que elas vivem e o que elas sentem. Então, quando você que está aí, você está passando por alguma dúvida, está passando por algum problema, você está vivendo esse tipo de maternar diferente, com certeza você não está sozinha. E hoje a gente chamou a Heloísa Boque para vir conversar com a gente sobre isso. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda, Elo. Seja bem-vinda, Elo. Obrigada. Bom, Elo, a gente quer que você fale um pouquinho sobre a sua história, que você conte quem é a Elo. Bom, eu vou dar uma resumida, né? Que a minha história ela tem várias fases, né? Eu sou filha de uma família bem tradicional aqui de Matão, né? Mas eu perdi a minha família muito cedo, né? Então, em 10 anos, a minha família nuclear, aquela família que se almoça no domingo, todos faleceram, né? Então, começou com meu irmão, quando eu tinha 15 anos. Aí, depois, foi meu pai, a minha avó e, recentemente, a minha mãe, né? Então, hoje, sou eu e os meus filhos, né? Eu tava lá, né, distraída, né? Com 15 anos, quando começou todos esses processos que interferiram muito na maneira como eu olho a vida, né? Eu sempre fui muito questionadora. Eu lembro que eu ficava pensando muito por que as coisas funcionam como elas funcionam, né? Fui uma adolescente super rebelde, porque eu não me encontrava em várias coisas, né? E, assim, casei muito cedo porque eu achei que eu falei, é isso, né, gente? É casar, né, ter filho. Mas, assim, eu tava noiva, eu acabei engravidando, né? Aí me casei e tal. E a gente mudou, né? Na minha segunda gravidez, a gente mudou de cidade. Eu tinha o Felipe, que é o meu mais novo, né? Eu tenho o Saulo, 19, e o Fê, de 13, que é o meu filho atípico. E a gente mudou de cidade, ele tinha 7 dias. Então, foi uma super experiência, né? Tipo, com 2 crianças morando fora, né? Com a minha mãe, ela tinha tido um derrame também, né? No meio de todo esse processo aí. Então, eu cuidava de uma criança, um recém-nascido e uma pessoa acometida, né? Nossa. E assim, hoje eu olho para trás e falo, gente, né? Como que eu dei conta, né? Mas fui guerreira. Foi maravilhoso, porque eu comecei a olhar a vida de outra maneira, né? E o meu filho, fiquei 10 anos fora de Matão, eu morei um tempo em Sertãozinho. E quando eu estava mudando para Catanduva, eu descobri o diagnóstico do meu filho, né? Ele tinha uns 3 anos. E assim, ele está com 13 agora, né? 10 anos atrás. Imagina, gente. Nem se falava. A gente tá falando 10, parece que é 100, né? Não, mas são 10 anos, né? Não se falava nada. Absolutamente nada, né? Então, eu ficava que nem louca, né? Uma das pessoas que eu liguei foi para Michele. Eu falei, Michele Ferreira, gente. Falei, e aí? O que é autismo, né? Porque na minha graduação não tinha tido. Olha só. Né? Estudante da psicologia. Eu estava fora, eu não estava trabalhando, né? A Mi estava atuando. E comecei a ligar para as pessoas que eu tinha me formado, né? A Heloísa é psicóloga, gente. Eu esqueci de falar isso nessa apresentação. Verdade, muito importante, tá? E aí eu comecei a pesquisar, tal, né? Tinha o caminho das pedras, que era ir para o Arruda, né? Todo esse caminho que aqui no interior a gente faz muito, né?
para ter o diagnóstico. Diagnóstico. Só que naquela época, tá? Não se dava o diagnóstico precoce. Tinha que esperar fazer 7 anos. E eu ficava, gente, com aquela... E meu filho, era virado no giraia, né? Era assim, maravilhoso, sempre... E eu via muita Cheio de vida energia. nele, né? E assim, gente, pra mãe atípica que tá nessa situação, ainda mais naquela época, né? Tadinho. Olha como mudou. Em quantos anos que era, então? Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, quanto tempo que era para ter o diagnóstico? Com 7 anos. Você tinha que esperar. Olha, gente. Tem que esperar, vai esperando lá. Mudou, né? Sim. E aí, assim, vai fazer fono, vai fazer TO. Só que, assim, eu tinha inúmeras perguntas, né? Eu sempre questionando muito, que nem a situação da escola. Ele, desde cedo, a fuga dele era dormir. Porque o ambiente para ele escolar, e aí depois eu entendi, que desde cedo ele foi contando um pouco dele para mim. Só que como eu não tinha esse conhecimento, mas... No meu coração, eu sempre sentia que tinha alguma coisa errada. Então, eu preservei ele de muita coisa por entender que os adultos que estavam no controle não tinham tanto controle assim. E nem conhecimento, né? Imagina, né? Elô, mas sempre falam que a mãe sente, né? A mãe sente. E isso é uma coisa assim mesmo que ela não aceite, mas ela sente, ela né? sente. E é uma coisa assim que depois vocês vão entender que eu vou reiterar muito. Confiem nos seus corações, que ele é a nossa bússola. E aí eu... buscando. Olha, e ele estudava numa escola incrível lá de Catanduva, gente. A escola, ela tem quadra de tênis, ela tem, sabe, hípica dentro da escola. Eu falei, nossa, aqui ele está seguro, né? Super assessorado. E aí eu via, coitada da coordenadora, né? Ela falava assim, ai, mas olha... Não é nada isso. Olha, minha mãe tá com câncer. Era a maneira que elas tinham de me consolar por ignorarem completamente o que tá fazendo naquela situação, né? A gente conversou isso no outro episódio, que às vezes as pessoas não falam pra você por mal. Não, é o que ela pode fazer no momento. É o que ela pode fazer no momento. É. E aí eu comecei buscar, né? E comecei a ver todas as dificuldades, porque assim, tá com o facão na mão abrindo a mata. Sim, há né? 10 anos atrás. E aí, não tinha, imagina, respaldo nenhum. Tudo hoje que a gente tem um cuidado, a gente tem um zelo por essa criança, por essa família, porque a gente já tem essa consciência, né? Sim. Não tinha. Então, praticamente nada dava certo, porque ele teve uma fono que deu alta pra ele, ele não falava, assim, sabe? Ele falava bem pouco. E eu lembro que lá eu fui falar com um neuropsicólogo, né? Mas na época, imagina, nem tinha nem eles não faziam umas práticas específicas, né? E eu falava pra ele o que eu posso fazer por ele que não tem condição de fazer. O que eu preciso mudar, né? E ninguém tinha resposta pra dar, tinha até uma neuro... a neuro dele falou assim, Elô, eu não consigo mais responder as suas perguntas, eu vou te encaminhar para uma pessoa, né? E aí ela me encaminhou para uma psiquiatra lá de Catanduva, que é a Marina Toscano, eu indico ela, inclusive, para várias pessoas. Presta Marina atenção nesse nome, pode repetir. Marina Toscano, maravilhosa. Tem até uma paciente minha hoje que está com ela, né? E aí ela começou a abrir um pouco o meu olhar sobre as coisas, porque ela não deu uma medicação para o meu filho, ela deu um remédio de pressão. Olha. E eu falei, nossa, mas a minha mãe toma essa medicação, né? Por quê? Porque os autistas, eles têm a corrente sanguínea mais acelerada, processamento neurológico. Aí eu falei, mas onde você viu isso? Eu queria saber, né? Quem te contou isso, né? Porque deu uma baixada e aí ele deu uma estabilizada nele. E ela super vive em congresso e tal, porque tá tendo muita pesquisa. Agora, graças a Deus, hoje o campo abriu, o campo fez boom, né? Basta a gente ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? E aí eu comecei um outro processo, que é querer saber cadê essas crianças, né? Então eu encontrei uma TO lá, que foi uma bênção na minha vida, que é a Kelly. Ela era a única TO que dá Unimed ali, né? E aí começou a chegar um monte de autista ali para ela, não sabia nem o que fazer, na verdade, a verdade era essa, e a gente se acolhia muito, porque eu entendia também a situação dela, né? E a partir daí, a gente começou a visitar lugares. Aí eu lembrei que eu te falei, eu visitei o Instituto Toque aqui em Araraquara, que é um lugar incrível, né? Um casal que eles começaram uma jornada já há uns 30 anos, né? Imagina, tava numa situação pior que a minha, eles estavam, né? E o deles ainda não tinha nem o facão, o seu já tinha o facão, não, deles ainda nem tinha o facão. Nossa, a história deles é incrível, e você vai lá visitar, eles te recebem, assim, de uma maneira, assim, porque eu entendo que essas pessoas, elas entendem o quanto que elas podem inspirar os outros a poder fazer o mesmo.
né? Então, isso é maravilhoso. Então, ali eu já comecei a ver uma outra postura. Eu falei, nossa, mas peraí que tem um negócio diferente, né? Pode ser diferente. Lá nem tinha, mas eu já estava achando que podia ser diferente, né? E aí eu via todo o trabalho que eles faziam sustentável. E não era uma coisa que eu não pensava, né? Eu falei, gente, mas é verdade. Porque pensa só, né? Eu tenho que apresentar um mundo para o meu filho. O meu filho, ele tem uma rigidez em entender algumas coisas, que nem... a questão da piada, né? De duplo sentido, tal, que eles têm alguma dificuldade. Aí eu comecei a pensar, nossa, mas será que eu vou ter que ensinar ele a mentir? Nossa, Dissimular? Olha fazer, só. né? Fingir que tá entendendo. Gostando. E é muito engraçado que o sorriso social do Felipe é assim, e ele sabe fazer. Quando alguém elogia, ele faz assim na hora. Assim, a gente morre de rir, né? Mas é muito espontâneo, o Fê é muito espontâneo. E... uma figura. E ali começou sempre muito questionamento, né? E aí eu comecei, né? Eu acabei numa escola que o Fê foi, né? Eu acabei sendo auxiliar dele, né? Numa escola municipal, porque não tinha. Não tinha, né? Não tinha. E eu via práticas, eu via que os professores não estavam... Tinha uma professora da sala do lado, eles tinham que sair... Ou ele dormia, né? E aí eu lembro que ele lá no cabeçalho, né? Chamava Octacílio a escola, né? Por que todo dia eu tenho que escrever Octacílio se eu sei que eu tô aqui? Aí eu ficava, verdade. É verdade. Verdade, né? Tá certo. Porque eu já perdi ele ali no cabeçalho. Sim. Aí ele já perdia a ali vontade de aprender. Já, todo dia a mesma porque era coisa, maçante, né? Essa questão da repetição. E aí, foi depois uma mãe da escola lá, a escola contratou ela para ser auxiliar do meu filho, tipo, a Rô, lembro dela até hoje com muito carinho, porque ela se dispôs muito, era uma pessoa super simples, nunca tinha trabalhado na vida e começou a estudar. Olha depois só. Ela foi fazer faculdade, assim, a gente vai se trombando na vida. Com pessoas, né? A gente sempre conversa sobre isso. E ela tinha muito Nossa. carinho por ele. E ela tinha muita compaixão pela situação dele. Porque Nossa, falando disso. o que acontecia é que ele ficava realmente muito agressivo. E hoje a gente entende que isso era uma comunicação. Ele não queria estar ali. Era muito estímulo. Muito barulho. É denso. É denso. E hoje a gente entende esse tipo... Vamos se colocar... Você já não vai para lugares que você fala, nossa, não queria ficar ficar aqui. Horrível, que barulho, você não vê quero ir a embora. hora de sair. E às verdade. vezes tem 3 pessoas ali. Tem Imagina, 10, né? Numa classe que antigamente tinha 50 40, alunos, né? 40, 50. Ali eu comecei a entender que eu ia ter uns enfrentamentos um pouco maiores e eu ia ter que meio que nadar contra a correnteza, né? A multidão tá indo pro lado, eu tinha que ir pro outro. Que foi quando eu percebi que ele estava em muito sofrimento na escola. E eu comecei... Tudo eu falava... Não, peraí. O que é escola? Porque eu nunca tinha parado para pensar. O que é escola? Por que a escola é desse jeito? A gente para pensar. Não, só segue eu o fluxo, estudar. né? Não, eu vou estudar. O que é... Falei da que ela é onde... super estudiosa. Que Vocês surge, gente, eu sou atenção? autodidata. Eu estudei muita filosofia, assim, eu sempre gostei muito, mas foi uma época que eu engajei muito para realmente entender por que as coisas eram daquela maneira, né? Gente, eu era dona de casa, eu falo isso para as mães, eu colocava o fone, né? O celular no bolso, eu ia lavar banheiro, escutando... Ouvindo, assistindo, aprendendo. O Clóvis de Barros. Clóvis de Barros, maravilhoso. legal. Tem aulas incríveis, Eu falo que só lá não aprende quem só não quer. Quem não quer. Porque Quem não eu quer. fico lá na farmácia, eu fico o dia inteirinho com o fone no ouvido e tô aqui, ó. É. E eu só não tô vendo coisas da farmácia, eu tô vendo muitas Sim. outras coisas, outros conteúdos. né? Outras Gente, coisas. lavando louça, sabe? Tem muito... Eu caminhando. É você Caminhando parar de olhar pro lado da na futilidade, né? Então, aí você perde um tempo com bobagem. Com vida dos outros, na verdade, que não TikTok, agrega nada na sua Instagram. vida, né? Porque Que tem medo. Que medo tem coisas disso. boas. Tem. Né? Não. Porém, Não, tem- então, mas tudo é o que eu trago muito para as famílias. Eu falo, gente, a tela é uma realidade, para de brigar com o que é real. Sim. Mas o quê? Hoje eu fiquei Como, brava, Elô. né? São os eu conteúdos, faço os né? conteúdos lá na farmácia, né? Hoje até brinquei com as minhas meninas da farmácia. Nossa, eu me preparo, eu faço uns conteúdos de melasma, sabe? Pra falar da pele, né? 3 curtidas.
Aí vai Olha, lá, eu desisti. aí vai a bonita lá, pega assim, uma moça bonita, não tô É. nem tirando a boniteza Não. dela, tá? Aí ela faz uma pose bonita assim. 1000 curtidas. 1 milhão? 1 milhão. Eu Bem fico pensando três. nisso. Aí eu fico pensando nessas pessoas que elas não têm consciência nenhuma. Não. Porque às vezes você tá fazendo alguma coisa pra trazer um pouco de consciência, um pouco de luz. As pessoas, vocês me desculpem, simplesmente caga pra aquilo. Sim. Aí, de repente, você passa, né? Porque quando vem coisa patrocinada, aí você vê a pessoa curtindo uns absurdos que você fala, beleza, você tá enfiando sua energia no carro, fica aí com ela, né? Eu vou fazer o quê? Sim. Né? É onde você Escolhas, se dedica, né? é onde você se coloca, né? Todo Porque mundo tudo que você livre foca arbítrio, é expande, isso, né? Tudo que você foca expande. Então, se você foca só em coisa que não agrega, é um tempo, assim, maravilhoso. É um tempo que... o tempo é Você maravilhoso. constrói a sua realidade através disso. Quando a gente ouve aquilo lá, você constrói a sua realidade. Qual é a realidade que você vive? Né? O que você ouve, o que completamente você deixa tudo. entrar na sua casa e dentro de você. Seja Sim. por assistir, por ouvir. Eu dou um exercício muito engraçado para os meus pacientes, que é assim, ó, você vai receber Vamos mensagem, você vai receber mensagem. Você vai demorar 3 minutos para olhar. 3 minutos. Aí você vai olhar e você vai... Quem é a pessoa que está te mandando mensagem? O que ela quer? Porque você mais ou menos você já sabe o que ela quer de você. Com certeza. Né? É verdade. Porque aí você vai começando a abrir espaço, tá? Para olhar o que é genuíno. Porque a gente, às vezes, tá naquela... Você não Piloto tá, você automático. só tá imerso ali, sem consciência nenhuma, se relacionando com pessoas que não tem nada a ver com você. Por total carência. Mas esse é outro assunto, né? Queremos Vai falar no sobre meio, isso vai no também. meio. E aí, né, com a Kelly, maravilhosa, Kelly Sardinha também maravilhosa, que eu amo, lá de Catanduva, a gente se acolheu muito. Nossa, gente, quando alguém passa e te traz alguma coisa, mesmo que você nunca mais veja, você honra e agradece pro resto da vida, porque ela te abriu um campo. É verdade. As pessoas, nada mais é sagrado, né? Nada mais é... Lá na minha casa tudo é sagrado. O meu filho fala, ô mama, eu vou lá no seu quartinho sagrado, não sei o que, tudo é sagrado. Você traz minha água sagrada? É sagrado. Né? A gente se perdeu muito, né? O agradecimento, né? A gente né? não honra e não agradece nada, né? Honra. Aí eu falei, Kelly, vamos juntar essas mães, né? Aí ela tinha um espaço lá da Unimed, né? E aí eu comecei a ver essas mães, uns livros lá, O Luto do Filho Não Nascido. Eu falei, meu Deus! Isso, gente! Mas aí eu comecei a entender que tinha que estar em luto porque aquela criança não era aquilo que você tinha imaginado. Aí eu falei, mas por que a gente tem que imaginar que o outro tem que vir É expectativa, do jeito que... Aí eu comecei e falei, tem alguma coisa errada ali, né? E sempre eu tinha um estranhamento, porque eu sou uma mãe atípica. Eu não sou uma mãe atípica, das atípicas, né? Porque eu entendo que todo mundo quer sempre um lugar quentinho para sentar. Né? Então, você sai de um confortinho, você quer para outro. Sim. Né? Você não quer... Só que não acontece nada lá. Nesse Deus quentinho, me livre, é verdade. Né? Aí, eu comecei também a fazer grupos na minha casa, né? Olha, presta atenção nessa história, gente. É. Então, olha isso. Então, assim, a pessoa... Desculpa te cortar, mas eu quero chamar a atenção, porque quem tem uma causa... Vai Luta. atrás, gente. Luta. Quem propósito. quer... Arregaça as mangas, aquilo que você Propósito. falou, não fica... Propósito. De novo, olha lá, propósito. Propósito. Gente, nosso mês de maio está recheado de propósito. E aí eu comecei a fazer esses grupos na minha casa, era muito legal, porque eu fazia uma rodona enorme, assim, sabe, de mães que realmente não estavam sem... E a gente também não sabia nada, né? A gente só estava lá se apoiando e falando sobre aquilo, e nisso as crianças podiam estar lá, circulando com a gente e tal. Isso foi em 2018, de 2018 para 2019. 2019, e aí a minha tia, né, Maria Ângela... Minha tia dá aula há 40 anos na PAI, né? Então, ela foi muito referência para mim. Ela ia muito com a minha mãe minha mãe já não morava mais comigo, né? Ela ia com a minha mãe de ônibus para lá, para me auxiliar, tal. E aí eu falei eu já estava com algumas questões no meu casamento, né? Eu acabei me separando em janeiro de 2019, vim para Matão. Eu não tinha R$1, porque eu não trabalhava, né? Mas eu tinha um sonho, né? E falei pra minha tia, vamos montar uma clínica, né? Aí o engajamento que eu já tinha lá, eu comecei a tentar até aqui.
Então, eu entrei no grupo de mães, né, do Te Ama, né, das meninas que são incríveis lá da Val, agora está com uma nova formação lá, que são muito engajadas, né, traz um acolhimento para quem está chegando na comunidade, assim, é maravilhoso. E eu lembro que foi 2019, 2020, eu estava lá a gente estava falando sobre acompanhante, né? E eu tinha acabado de conseguir uma acompanhante através do Estado, porque é toda uma burocracia, tal, não sei o quê. E eu estava falando para as meninas, olha, eu fiz assim, 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 né? E nisso eu já estava, tipo, tinha casa... essa parte é maravilhosa, né? Falava, meu Deus, eu tenho um sonho, não tenho dinheiros, né? O que eu vou fazer? Eu tenho um filho autista, não tenho ninguém para cuidar dele, que sou eu mesma, né? Minha mãe me ajudava muito, mas a minha mãe tinha uma debilidade física por conta do derrame. E tinha a casa vizinha, que era a casa da Dona Zulina, que morou lá, vizinha da minha mãe, minha vida inteira. Zulina é cerqueira? Não, Dona Zulina das Tábuas, eles são, né? Ah. E que tinha a Adriana, filha dela. Aí eu fiquei, mãe, eu acho que eu vou falar com a Dona Zulina, né? Com a Adriana. Eu dou uma reformada aqui, pego só essa salinha aqui da frente, né? E monta. Começou só na primeira salinha, porque eu não tinha dinheiro. Pra Eu já não reformar o tenho resto. dinheiro para. Vou fazer só um pedaço aqui, dar uma ajeitada aqui assim e começa, né? Aí minha tia entrou comigo e tal. Aí aconteceu assim. E na segunda-feira entrou a pandemia. Nossa. Né? Foi na sexta-feira, na minha separação, sobrou meia casa para mim, né? Falei, bom, agora eu tenho meia casa, né? Porque eu no meio falei, gente, o que eu poderia? Como que eu vou ter renda? Aí eu falei, nossa, nós temos aquela casa lá, a gente tá separando, o que a gente faz? Vende a casa, né? E aí teve esse processo, não sei o quê, aí corre atrás, vende a casa. E foi assim, na sexta-feira saiu o dinheiro. Na segunda-feira começou a pandemia. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu nunca tinha vivido uma pandemia, eu nem sabia o que era pandemia. Não. Falei, ninguém, né? Deve ser alguma coisa aí, né? Só os mais aí antigos. começamos com o pedreiro lá, e parava, e voltava. Aí foi durante a pandemia, eu fiz uma orientação para uma mãe lá no grupo, né? E aí uma mãe entrou em contato comigo porque gostou da minha orientação, tava com algumas questões que levava o filho também para Araraquara, porque o atendimento da Unimed só era feito em Araraquara. Entrou em contato comigo, né? Eu comecei a fazer alguns trabalhos com ela e com o filho dela, porque eu já olhava diferenciado a questão, né? Eu entendia que a questão era uma conexão tinha que criar conexão com aquela criança. Ela tem que né? confiar Eu nunca em me você, conectei né? com aquela coisa da repetição, tal. Eu entendia que era algo mais profundo. Porque eu olhava para o meu filho, né? E eu falava, por que você não deixa as pessoas te conhecerem? Por que eu te conheço tanto? E você não deixa. E você não permite conexão com outras pessoas. E aí eu via que as outras pessoas não se dispunham de verdade para se conectar com ele. O comportamento dele já causava um estranhamento, a pessoa já não consigo. Já se afastava. Aquela coisa, né? E aí, trouxe isso para ela. Ela tinha acabado, a Gisele Santos, né, minha sócia, ela tinha acabado de sair do banco, ela trabalhava no banco, né, muitos anos, para cuidar do filho. Ela também já tinha sentido, poxa, tem um negócio aqui, diferenciado. eu preciso olhar para isso, tal. Aí ela entrou para a sociedade e depois chegou a Mariana Astolfi. Mas aí você tava na casa da Isolina? Eu tava na casa da Dona Zulina, que é lá onde eu tô, né? Aí começamos, assim, na caruda muito, né? Aí as meninas chegaram, a gente terminou a reforma da casa, aí teve dinheiros para reformar a casa inteira, mas a reforma não acabava mais, tipo, praticamente 1 ano e meio, 2 anos de reforma. Foi porque pandemia, não sei o que negócio não acabava nunca. Foi trash. Né? E aí a gente começou, né? E foi muito engraçado, porque eu falei, bom, agora a gente precisa contratar as pessoas, né? Mas a pessoa precisa ter coragem também, porque, né? Sim, pra todo mundo. Aí foi muito engraçado. Uma das meninas, o meu filho tava... Eu fui colocar um piercing, eu não lembro. Aí tinha um vidro, assim, né? Lá onde era a Caema, né? Sei. Aí tinha uma loja de roupa. Ele falou, vamos lá naquela loja de roupa. 016, Vamos lá na loja de roupa, tá? Aí trocando ideia, ele falou, minha namorada tá se formando agora. Eu falei, jura, eu tô precisando de pessoa. Tipo, foi assim, Foi fluindo. foi fluindo.
E aí formamos a equipe lá e depois acabou chegando o convênio, né? A intenção era a gente trazer realmente diferentes abordagens, né? Entendendo que tem várias maneiras de você estimular, né? Aí deu esse grande boom, né? E todo mundo, os convênios, né? A abordagem mais aceita é a análise do comportamento, né? Já era uma coisa que, para mim, falei, bom, mas é o que tem, é o que é recomendado, né? Mas ainda eu tava lá que assim, né? Mas assim, desenvolve realmente muitas crianças, né? É um olhar assim um pouco mais específico dentro daquilo que eu acredito, né? Mas, enfim, hoje a gente tem essa clínica da Danzolina. Tem uma que está atrás da delegacia e temos uma em Taquaritinga. Olha isso. Né? Gente, 3 clínicas. A clínica delas, com toda essa curiosidade, com todo esse desbravamento, com essas parcerias que ela foi, com essas pessoas que ela foi se conectando, ela criou um novo conceito aqui em Matão de clínica especializada Em autismo. para isso, né? Para autismo. E tem outras síndromes também que vocês... Sim, né? Hoje, praticamente todos os transtornos, o ABA, ele é bem direcionado, né, para o TDAH, tal, síndrome de Down, né? Mas a nossa frente maior, realmente, é o autismo, né? E aí, que é o que mais chega, dentro dessa abordagem, né, existem vários graus. São níveis de suporte, na verdade, níveis de suporte, né? que é o termo, desculpa até a ignorância, imagina, né? Porque imagina. a gente ouve grau. Eu falo que eu sou uma mãe atípica, né? Então, se você colocar uma outra pessoa aqui falando sobre isso, vai falar de outra maneira, né, também. São níveis de suporte. É mais ou menos o tanto que aquela criança precisa do nosso auxílio para executar tarefas simples, habilidades mesmo da vida, lidar, o autocuidado, né? E se desenvolver aí. Mas lembra que eu sempre estava olhando para esses incômodos, Sim. né? Eu sempre tô ali olhando para esses incômodos e para mim, né? Eu sempre gostei muito de olhar com profundidade para o ser humano, né? E eu sempre ficava, cara, mas e as emoções, né? Porque e as emoções? Como que é tudo isso? Como que é todo esse trânsito dentro de mim, né? Até quando a gente vai falar de várias patologias que a gente tem hoje dentro da saúde mental, a questão sempre me comoveu muito, né? Olhar as pessoas, eu sempre fui aquelas pessoas que as pessoas vêm buscar auxílio, eu sempre acabo dando uma palavra, dando uma erguida, né? Uma maneira da gente poder se olhar com um pouco mais de propriedade, né? E aí, dentro dos meus incômodos ali, eu sempre pesquisando, olhando, e fora inúmeras outras questões que eu tenho em relação de estarmos aqui neste planeta, né? Que deve ter um propósito, né, minha gente? Estamos aqui passeando, né? Temos. E aí, eu conheci a lei do tempo, né? Eu conheci a lei do tempo e uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que tem a nossa mentora, a Vânia Temporini, que é uma mulher sensacional. Ela falou assim que a gente não sustentava a nossa própria presença, né? Que por isso que a gente não meditava, por isso que a gente não... Eu falei, mas como assim que eu não sustento? Como assim? Agora também fiquei curiosa. A minha própria como presença. Assim? Como assim? Não, porque a gente aqui medita, né? 2 horas por dia, tal, não sei o que. Eu falei, não, eu sustento minha própria presença. Eu achando que eu super me conhecia, né? Vou lá sustentar. Menina! E aí? Hoje sim, né? Hoje faz 1 ano que eu tô lá sustentando minha própria presença. Hoje que a glória do Senhor... tava brincando com a mim. É aí que começou a abrir outro campo para mim, né? Porque Será que eu sustento minha própria presença? Minha filha. Acho que não. Acho que Agora sim. você vai ter que depois ensinar. Nossa, agora eu quero passar tudo, tá? porque eu também sou... Nos bastidores Eu você sou vai ter bem que falar. você em eu- relação eu- a ser inconformada. Eu sou uma pessoa porque que não se conforma. O meu filho, aí, tipo assim, dentro das práticas, assim, ainda meu filho não cabia muito ali ainda, né? E ele tinha... A questão do mais ou menos desse manejo de comportamento não dava muito certo para ele, né? E aquilo, assim, me trazia vários incômodos. Então, a escola continuou sendo uma questão muito desafiante para ele, né? A escola convencional. A escola convencional. E nisso eu entendia que os adultos eles não estavam preparados para toda essa demanda. Porque você imagina, né, gente? Hoje a clínica, essa daqui onde está a maior concentração de Como crianças chama a clínica? integrados. Ó, integrados, tá?
Tem lá na clínica da Isolina. Tá na Não, mas a Isolina clínica e tem chama Integrados. Não vão Integrados. procurar? Vamos procurar Isolina? Vamos procurar Isolina? Não tem. Gente, maravilhosa. Tá, inclusive. Deixa nos Integrados comentários aqui, lá. ó. A clínica Zulina, mas o nome é Integrados. É Ou Integrados. eu tô lá tá? hoje, do lado, porque eu precisava... Porque eu pensei, eu preciso trabalhar e cuidar do meu filho, nada melhor do que aqui do lado, né? Então sim. começou... E hoje, né, ainda eu tô ali, eu saí da outra clínica, voltei pra lá, né, quando a gente mudou, por quando minha mãe começou a adoecer e tal, né, e hoje eu trabalho, todos os meus pacientes conhecem o Felipe, porque ele entra e sai da sala o tempo inteiro, né, e acaba naturalizando as Essa coisas, convivência, né, essa né? convivência, né. E eu comecei a observar, né, que é tudo muito mais profundo, e não é só sobre o autismo. Não é só sobre a o vida, autismo, né? é sobre a vida. Né? Então, eu comecei a ter muita... imagina quantas famílias que passaram. Eu que recebo as famílias, né? E sempre, para mim, a maior questão era como organizar essa família frente a isso, né? Porque lembra lá do luto do filho nascido. Tava lá na cabeça Tava lá na sua vermelhando ainda, cabeça. né? E aí, eu comecei... agora os autistas estão acolhidos, né? Hoje não tem só a minha clínica aqui em Matão, tem mais clínicas aqui. Hoje a prefeitura também oferta um centro, né? Sim. Então essas mães, elas tiveram muitos ganhos, Sim. né? Então, a gente tem mães extremamente empoderadas aqui na nossa Que cidade bom. maravilhosa que estão fazendo um trabalho incrível. Aí em Araraquara também tem vários lugares, né? Mas ainda eu sentia que tinha... Eu falei, mas peraí, que não é muito assim ainda, né? E eu olhando lá, e foi um momento que foi bem desafiante pra gente quando minha mãe começou a adoecer. O meu filho, ele se desorganizou completamente, porque ela minimamente... E eu achava muito engraçado, porque a minha mãe, com todas as dificuldades dela, ela cuidava do meu filho. As pessoas na escola precisavam de 3, 4, 5 para cuidar dele. Era um negócio, eu falei, mas que tá estranho Olha ainda, isso. né? Olha Tá só. estranho, tá esquisito. Por que uma pessoa, né, com deficiência física conseguia... dá conta que 5 adultos totalmente saudável, teoricamente, né? Não Pelo menos no físico, a gente vê. Possuidor de boa saúde, né? Não consegue. Isso começou, aí eu falei, gente, tem uma profundidade aí que a gente tem que começar a Relacionado olhar. a essa parte de sentimentos. Quem são esses adultos e como eles se conectam com essas crianças? Aí eu observando muito, até a questão de olhar a atuação de terapeuta, de não sei o quê, eu falo, esse daqui, olha só, ele consegue mais coisa que essa criança que o outro lá não consegue. Mas qual que é o perfil dessa pessoa? Sempre eu olhando questão de perfil mesmo Perfil da de pessoa. pessoa, né? Pessoa mesmo, né? E aí eu comecei a entender, eu falei, cara, a gente não tem maturidade para lidar com isso. A gente, enquanto humanidade... Não. Por isso que tá um caos, uma zona, uma bagunça, porque a nossa sociedade hoje é composta de adultos adoecidos, Sim. né? Infelizmente. A gente, todos medicados, né? Ou a gente está medicado, ou a gente está em fuga, Sim. buscando isso na noite, e bebendo. E minha filha, já gostei bastante da noite também, já passei por vários lugares nessa minha vida. Mas começou vários conflitos, né, dentro de mim ainda... que ainda não me respondia ainda, né? Aí a mulher me fala que eu não sustento minha própria presença. E eu lá achando que eu era amadurecida, né? Eu falei, não, vou lá sustentar minha própria presença. E foi quando eu conheci a lei do tempo, né? Que aí eu comecei a entender que realmente a gente está fora do tempo, né? A gente vive num tempo mecanizado, né? Porque o nosso relógio, ele conta espaço, né? O tempo é uma experiência. Mas por que ninguém me contou isso antes? Por que eu não sabia disso? Né? Porque eu gosto de saber das coisas, né? Não tinha estudado. Mas alguém já parou para pensar no tempo? Dessa forma, não. Não. Aí ela começou a falar umas coisas que começou a chamar muita atenção. Ela falou assim, calendário, vocês já pararam para pensar que calendário é esse que vocês seguem? Né? Eu falei, não, nunca parei para pensar sobre isso, né? Tem os ritos natural da natureza, né? A gente tem estações, a gente tem várias coisas E cíclicas, luas, né? Aí eu lembrei do Clóvis de Barro, né? O Clóvis de Barro falava assim, né? Tem vídeos incríveis dele, né? O gato gateia, né? O passarinho passareia, né? E nós somos a única espécie que a gente precisa saber quem que a gente é.
E aí eu falei, mas por que a gente não... Porque nos tolhem o tempo inteiro, a gente é tolhido da nossa própria experiência em ser. Né? Desde pequeno, É. Se comporta, fecha a boca, fecha a perna, não pode comer. Não pode chora. Não chora. Não põe a Não, mão não aí. sei o quê, não vai sei o cair, que lá. não sei o quê. Aí comecei. E aí começou de novo, né? Parece que eu tenho voltado lá pro fim da fila da primeira série de novo. E bum! Na minha cabeça, eu não. E aí ela começou a contar várias coisas, né? Ela falou, ó, calendário vem de calenda, que é pagamento de impostos. Então, o nosso calendário, ele não tem uma ordem natural, por isso que a gente tá em descompasso e não sei o quê. Tem uma ordem natural, que é orgânica, e as coisas são orgânicas, e a gente pode viver no flow, que é no fluxo. Você sai dessa vibração aterrorizante do tem que. Aí você acorda e vai, não sei o quê. Na hora que você vê que Sim, você tá a gente louco, se impõe muita coisa também, né? surtado. Não, você acha que você precisa de um monte de coisa, né? Você fica achando. Enfim, aí eu comecei a experienciar realmente isso daí. Bum, de novo na minha cabeça. Aí eu olhei pro meu filho e falei, então, mas por que essas crianças se recusam a viver nisso que é tudo programado, que a gente traz para eles, né? E aí, nisso, lembra que eu tinha estudado as escolas? Aí eu já estava ligada nas novas escolas, né? Eu já estava nessa pegada que as novas escolas estão fazendo, a integração da criança com a natureza. Então, tem um livro maravilhoso, né? Que é, peraí que eu vou lembrar o nome, mas que fala que as nossas crianças têm um déficit de natureza. Chama A Última Criança na Natureza, chama esse livro. Nossa, que legal. Ó, fica a dica. Fica A última criança na natureza. E aí, eu lembrando, eu falei, opa, peraí, novas escolas, nossa. E eu sempre aí pensei... você lembrou da sustentabilidade, que eu Aí não lembrei da esqueci do casal sustentabilidade. ali, Não, tá? não. Não esqueci do da casal lá. sustentabilidade, do fechamento de ciclos, né? Que a gente não fecha ciclo nenhum. A gente só consome loucamente, né? Aí lembrou da mãe que se dá melhor com o filho. E aí começou esse negócio e eu falei, meu Deus do céu, né? E aí eu preciso de um... Mas eu tô aqui na matéria, não preciso... Como que eu vou trazer isso, né? Para que isso se sustente, né? Aí eu fiquei aí tentando, né? Que realmente... Porque o meu coração, ele pulsava aquilo, né? Ele trazia com muita genuinidade, com muita verdade, toda... Eu sentia, né? A dor daquelas famílias, eu sentia a minha dor, eu entendia que, cara, a gente tá aqui humano, mas a gente não se respeita, a gente se maltrata. Se julga a gente não inteiro, olha né? genuinamente para os nossos filhos. Qual é a relação e eu tive a oportunidade de maternar os meus filhos, de fato, né? Porque lembra que eu morei lá fora, né? Tive toda essa experiência e eu vi essas famílias todas desconectadas. Então, o meu filho, por mais desafiante que ele era, comigo ele tinha conexão. Ele não tinha com os outros, mas comigo ele tinha. Então, eu falava, tem alguma coisa ainda que não tá fechando. A conta é que não fecha. E aí, eu fui, né? Eu já estava experienciando a lei do tempo há uns 3, 4 anos, que a gente chama de anéis, né? É um outro tempo, uma outra contagem. E aí chegou para mim, eu já estava meio que olhando vários vídeos da Maia Egman, não sei se vocês conhecem, da educação positiva. Não conheço. Maia. Ela morava fora e ela veio para Rio Preto, já que, nossa, tá em Rio Preto. Tá pertinho. Perto, né? Que essa mulher vai fazer uma palestra aqui, né? Eu assisto bastante vídeo dela. Aí surgiu a Escola da Educação Positiva, né? Elas se uniram, né? São 5 pessoas e de repente veio essa ferramenta para mim. Aí começou a responder um monte de resposta, um monte de questão que eu tinha, né? E eu falo assim, que eu estava falando para a Michelle, agora eu falei assim, cada aula eu tenho que levantar, respirar, dar uma volta e voltar para integrar aquilo. Porque aí a gente Porque senão entende... não interioriza, né? Você escuta, mas você não assimila. corporifica né, o conhecimento, né? Isso eu aprendi na lei do tempo, né? Como que a gente organiza aquilo dentro da gente, né? E aí eu me inscrevi, né? Tô fazendo pós-graduação, eu sou da 2ª turma, né? Uma coisa assim bem recente, né? Mas como a gente é uma civilização que tá... Pelo amor, não parece, mas a gente tá evoluindo, né? Não, só pelos 10 anos, né? Já, a gente já... eu lembro muito que eu tinha questões assim, né? Da psicologia. Meu filho faz psicologia hoje, eu virei pra ele, o Saulo, pros amigos dele. Eu falei, gente, não cai naquele engodo de ficar brigando por causa de abordagem. Sim. Porque cada um pensou num tempo, humanista. Dentro de uma perspectiva. O melhor que podia naquele momento. Entendeu? Né? O negócio era juntar tudo, gente. Sim.
É verdade. Junta, tu para de brigar. Então, essa separação, né? Isso que nos desune. É. E a gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente não pensa junto. Não. E a gente foi, aí vem Montessori falando, né? A gente já tinha pessoas que já estavam nos alertando. Ó, gente, acorda, né? Como que a gente vai desenvolver crianças dentro de uma competitividade? Então, hoje, nós somos o resultado dessa A competição educação do da passado. competição, É mesmo. né? Então, a educação positiva, ela traz, assim, pedagogicamente, é didático ao porquê que a gente está nesse buraco fundo. Legal. Por que estamos nesse buraco fundo, né? E tem uma parte muito, assim, na hora que elas começam lá, assim, né? Que a gente começa a se integrar nesse conhecimento, se integrar na teoria do apego seguro, né? A criança tá lá no útero, bonita, né? Tá sendo nutrida, tudo que ela precisa tá ali. De repente, pluf, sai pra fora. Aí você taca no berço e fala, não, tem que ficar sozinha para aprender, não sei o quê. que dó, né? Eu morro de dó. E nós gente. somos mamíferos, nós somos mamíferos, eu morro de dó. a gente Fala, se o macaquinho carrega lá um tempão o macaco nos costas, por que a gente tem que soltar esses bebês de judiação? Eu também tenho dó. E é uma insanidade, né? Porque a gente olha pra criança como se ela fosse uma tirana, como se ela fosse um mini vilão. que tá tirando a sua paz e seu sono. Não, e ela só tá se comunicando, entendeu? Então, hoje, através da educação positiva, eu entendo completamente da onde começou a vir esse erro, que é de lá, de trás, né? Então, é um livro que se baseia em tudo isso. Eu até fiquei assustada, que chama Pedagogia Nebulosa, né? Que é mais ou menos assim, eles explicam, né, que essa criança, ela era desde cedo, né, podada para que ela não incomodasse o adulto. Então, quando a gente olha lá para trás, essa criança não tinha voz, essa criança, ela não existia, então ela não se conhecia. Então, nós somos adultos que nós não nos conhecemos, né? Então, eu sou uma pessoa que eu adoro cura, né? Falou de cura, eu tô indo. O que tem que limpar, eu tô lá. E a gente tem essa humildade. Aí eu vejo um campo de muita vaidade, né? Dentro do próprio conhecimento, como se esse conhecimento fosse uma grande verdade. E digo que a gente tem que ter muita humildade realmente para respeitar o que a gente ignora, que é praticamente tudo, né? Se a gente parar e olhar com propriedade, a gente não sabe de absolutamente nada, né? Ou estão explicando alguma coisa pra gente aí, porque a gente, né? Olha quanta coisa, né? Até o próprio tempo. A gente não sabe em que tempo. Sabe o que é. Que a gente quando tá você experimentando. vê a parte de universo, você se pega pensando nisso, né? E aí, nisso, Elô, dessa parte que não era comum você